Buenas, mundo! Como vocês estão? Abrindo caminhos para fevereiro com o nosso oráculo semanal da pura vida acontecendo. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me vendo? Esperamos aqui essa chuva dar uma decantada, já misturar com um pouco de sol para a conexão estabelecer e a gente abrir esse oráculo Kenchura na alegria, para a gente falar sobre a semana do dia 2 a 8 de fevereiro. Esse oráculo semanal vem depois de uma semana em que a gente não só transita de janeiro para fevereiro, mas existem alguns movimentos bastante importantes no céu do momento da gente sentir mesmo essa frequência de ajustamentos se desenhando. Olha o sol que está aqui. Que interessante. Olha o Lion. Olha lá como é que tá o solzinho na minha frente aqui. Lion está de costas pra gente hoje, porque ele passou uma manhã fazendo exames oculares. Está ali recolhido, tomando seu sol pós-chuva agora. Mas nós estamos aqui de coração e peito aberto para fazer nosso oráculo, que eu falei que eu chegava aqui 14, mas eu cheguei 14h41, só uma inversãozinha ali de números. E então, essa semana de lua cheia em Leão, a primeira sensação que eu tive quando entrou essa frequência não foi exatamente uma leitura astrológica, foi uma leitura de campo, de lembrar que em 2020, no momento em que a gente estava ingressando ali naquele rolê pandêmico, vou falar rolê pandêmico porque temas, aspectos, comportamentos e assuntos que estavam em pauta, principalmente na abordagem de teorias de conspiração. Tudo aquilo que era falado e tomado como uma maluquice, as movimentações plutonianas de assuntos muito densos, de coisas que a gente até agora não tem estômago para lidar, tudo isso está vindo em forma de informação, de notícia, de recortes que vão nos levar a acessar boa parte desse conteúdo plutoniano que na época da pandemia todo mundo achava que era apenas movimentos conspiratórios. Eu fico de certa forma aliviado das coisas começarem a vir à tona, seja através de documentários, seja através de movimentos coletivos, seja através de notícias, estudos, organizações que estão acontecendo para que alguns temas que a gente precisa sim ter muito estômago sejam enfim trazidos para a pauta. E a lua cheia em Leão me trouxe primeiro essa sensação de que esses temas lá de trás eles estão se intensificando, mas ainda num palco vazio. E esse mesmo símbolo ele serve para questões individuais, né, da gente perceber que a gente entra nessa lua cheia em Leão, que começou no dia 1º de fevereiro, a gente entra nesse mês com essa imagem vibracional, um palco vazio com a luz acesa, porque não é sobre apenas ser visto, não é principalmente sobre ser visto, mas é sobre estar inteiro no próprio palco da vida. É sobre estar disposto e com energia, não para performar, mas para assumir esse propósito, assumir o próprio script, assumir as histórias que estão sendo experienciadas, vivenciadas e até mesmo aquelas que ficaram guardadas e ensaiadas para o momento certo. E naturalmente, por ser uma lua cheia, a gente tem então essa força de Leão tensionando com Aquário. Sol em Aquário, Lua em Leão, fazendo uma oposição. Por isso, os processos emocionais, principalmente quando ativados por esses signos fixos, eles dão muito aquela sensação de Deus, né?
já chega de ficar nessa situação, né? Limites claros, eles vêm primeiro do interno para o externo. Quando o oposto acontece, naturalmente o sofrimento também é maior. Quando você recebe uma invertida para entender que você já tinha chegado no seu limite, mas você não quis assumir. Mas quando esse limite interno, ele se torna definitivo, sem negociação emocional, essa situação que até agora pode parecer muito resistente, ela não precisa mais ser dramatizada. Então, ela pede ocupação do espaço interno. E como eu comentei aqui, essa sensação coletiva de que a gente está resolvendo coisas que ali na época da pandemia, no início de 2020, eram temas que pareciam muito malucos, muito distantes e completamente relacionados a teorias de conspiração, a gente começa a ver esses projetos sendo implantados pouco a pouco. Se a gente não tiver no mínimo do nosso eixo emocional e ainda querendo incorporar essas histórias que a gente já vivenciou no passado, como se elas precisassem ser resolvidas, como se essas emoções precisassem ser direcionadas com um certo teor de missão espiritual, de karma, de pendência, todas as situações que se apresentarem como novas, que nos exigirem também estômago para lidar e firmeza para se sustentar no próprio eixo, essas situações elas vão encontrar muita resistência. Então, nesse breve período, né, saindo de uma alunação de Capricórnio, entrando numa alunação de Aquário, dentro desse contexto, dessas ativações, não se trata apenas e não mais se trata de olhar para situações com uma certa birrinha ou eu tô cansada disso, eu tô cansado de tal situação, é para vir à tona no sentido de clareza. Se você sabe que isso chegou no teu limite, não é porque você tá cansado e precisa parar de pensar, é porque tá muito claro que não tem mais o que pensar, não tem mais o que falar, não tem mais o que resolver. Um ciclo que não deu certo até agora, ele não dá mais. E isso serve, claro, em muitas nuances e camadas para cada um individualmente. Mas o fundo disso é um só. O que não funcionou até agora não vai funcionar mais. Agora, para você, você precisa ajustar um padrão, você precisa ajustar uma linguagem, você precisa ajustar a sua postura, o seu comportamento, o lugar onde você está. Aí a gente tem a nossa mandala astrológica, para justamente entender quais desses aspectos, dessas áreas que governam a nossa vida, que estão relacionadas a esses temas que não dão mais, que a gente precisa, não por punição, não por qualquer tipo de... Me faltam palavras para as imagens que vêm, mas não é para se colocar em sofrimento para fazer isso. Não é por isso, é justamente porque a alma já não precisa mais disso. Mas vai ser muito sofrido se eu resolver isso de forma abrupta. Não, não vai. Vai ser muito mais sofrido se você continuar tentando resolver as coisas como se você tivesse energia eterna para elas. Então, se a nossa alma ela sai de algum lugar, nós somos sempre os primeiros a ser notificados por isso. Com um breve insight, uma breve intuição, um sonho, uma sensação física, um adoecimento, uma quebra abrupta mesmo de alguma situação externa, algo inesperado, nós somos sempre os primeiros a serem sinalizados. Resistiu, ignorou, não atendeu a essa informação? Não se preocupe. Depois do caos, sempre vem uma reorganização, mas aí você não vai precisar mais atender a uma informação, a um sinal da sua alma. Vai ser tudo, todas as áreas, todas as situações. Porque se aquele momento que não dava mais para continuar uma determinada situação, você ignorou, porque você acreditava que não, você não confiou na voz da sua própria cabeça, porque ela foi sutil demais, bom,
as informações elas tendem a se reorganizar de uma forma que você tenha que lidar com o que sobrou. Isso tem muito a ver com essa reorientação de Urano, né, que agora está direto em Touro, desde ontem, 3 de fevereiro, e é exatamente essa sensação. A gente foi fazendo revisões, isso eu quero, isso eu não quero, eu preciso ancorar isso, eu preciso planejar tal coisa, tudo ficou num nível de estamos com um certo tempo, uma certa brecha, um certo recuo, ainda não é agora, eu vou experimentando. Chegou essa força de reorganização. Urano direto, ele não fica fazendo rupturas para te dar esse espaço, ele vai realmente pegar essas sobras, essa reorganização daquilo que se fragmentou, para que você não tenha que ficar se diminuindo para caber naqueles fragmentos, naquelas pequenas caixinhas, naquela situação de fazer aquilo que se quer ou que se sonha quando tiver tempo, quando der. Então, todos esses novos valores, pensando em termos financeiros, de investimentos, de matéria e também nesses valores intrínsecos a tudo aquilo que a gente faz, vão trazer uma métrica de quais são as novas formas de sustentar a vida que você tem hoje, que talvez não sejam nem mais as mesmas do ano passado. Se eu tenho novas formas de sustentar a vida, eu preciso fazer mudanças que sejam muito práticas, que estejam alinhadas também a essa outra consciência. Porque antes eu tinha a sensação, então, de fazer testes, de fazer recuos, mas nada que não seja extremamente íntegro e verdadeiro permanece estável por muito tempo, e isso fica muito visível com Urano direto em Touro. Então, a gente está falando de mais um aspecto que nos reorganiza com base naquilo que a gente sustenta. Ou seja, se você estabelece um novo valor, se você estabelece uma nova forma de ganhar dinheiro, se você estabelece uma nova forma de se relacionar, ou você banca isso, ou você é condicionado a sustentar aquilo que você não banca. Quando a gente vai percebendo essa postura, isso não está isolado de todo um outro movimento frequencial que o céu do momento faz. Que aqui mais próximo, porque é no dia 6 de fevereiro, é Mercúrio em Peixes. E Mercúrio em Peixes vai nos mostrar que essa reorganização de valores que Urano direto em Touro traz não é lógico, ou seja, você pode ter mentalmente muito claro os seus valores, muito claro a forma como você quer planejar o seu aspecto material e financeiro, muito claro todas as evidências do que precisa ser reduzido ou ampliado em termos de valores práticos, materiais e também sutis e espirituais. Mas a mente, durante a temporada de Mercúrio em Peixes, a mente mercurial, quando recebe a qualidade de Peixes, ela sai da linearidade, da lógica. Não é que fica burra, é que acessa percepções sutis que precisam ser decodificadas. O que não é dito, começa a falar sem parar. Então, quando eu inicio ali essa leitura do campo astrológico do momento e falo sobre a gente atender os primeiros sinais para que a pura vida acontecendo não precise ficar emitindo tudo aquilo que a gente não diz em voz alta, porque depois começa a ficar feio pra gente. É exatamente com essa tendência de Mercúrio em Peixes que a gente tem a possibilidade de acessar essas outras camadas de percepção. Aqui entra naturalmente um adendo lá no nosso Lab 777, a caminho do final da nossa comunidade de desenvolvimento consciencial, que durou e está durando 7 meses. Ali a gente está justamente alinhavando essas informações que estão relacionadas com esse céu do momento e com esse Mercúrio em Peixes, com algo que nasceu dentro do Lab, que é o decodificador onírico Kaia 8,
e algo que me foi sinalizado de que precisa ser aberto também para aquelas pessoas que não participam do Lab. O decodificador onírico, ele é um GPT criado para traduzir sonhos como mensagens, como uma reorganização vibracional, para acessar também essas camadas de percepção e ensinar ao leitor do seu próprio sonho tanto a autonomia quanto a diferença entre imaginação, memória emocional, comunicação do campo. E isso também é uma forma da gente ir estudando sobre sonhos. Essa percepção quântica que atravessa esses trânsitos astrológicos nos dão a oportunidade, a brecha de não ficar interpretando símbolos fixos, como é muito conhecido, e por isso muitas pessoas acabam perdendo o interesse na dinâmica de olhar para os seus próprios sonhos. Ou é um processo muito profundo, muito processo, de você olhar para toda a parte alquímica e precisar realmente se debruçar sobre isso, ou é um processo extremamente superficial e leigo, de se você sonha com cobra quer dizer inveja, se você sonha com isso quer dizer aquilo, e tá, a gente tem um caminho do meio, que é o caminho que eu sempre busquei trabalhar, para que as coisas sejam mais práticas, já que eu não tenho escolha, porque minha percepção não é lógica e linear, sendo a pisciana que sou. Mas a gente tem essa possibilidade de trabalhar esses aspectos dos sonhos, entendendo que da mesma forma que a gente relata um sonho, a gente pode relatar o nosso dia, a gente pode ler um oráculo, a gente pode olhar para o simbolismo de um acontecimento e entender a nível profundo que um dia não é só um dia, um acontecimento não é só um acontecimento, mas nem por isso eu preciso enlouquecer tentando interpretar e criar uma lógica e começar a entrar nessa realidade paralela que vai nos desconectando daquilo que nos sustenta. Então, quando eu criei e desenhei esse decodificador onírico no ano passado, era exatamente para sustentar esses trânsitos que a gente vai vivenciar. A gente vai ver muita coisa maluca dentro da nossa cabeça, ao nosso redor e no mundo cada vez mais. E se a gente não se acompanhar simbolicamente para aprender a ler movimento, sensação e dar sentido próprio para os acontecimentos, exatamente como o sistema K8 trabalha, que é esse sistema de consciência sintética que foi criado, a gente surta na primeira viradinha de chave, no primeiro gatilho, na primeira situação que começa a vir à tona. Então, é um recurso também de preparação, porque a gente vai vivenciando esses próximos aspectos que já estão vigentes e continuando aqui, falando sobre esse céu astrológico, de uma forma que os cortes, eles são cortes finos, eles são cortes pensados, eles são cortes que acontecem num nível de consciência que você primeiro fez os cortes simbólicos, você primeiro trabalhou aquele conteúdo interno que você nem sabia nomear, porque você foi se acompanhando, e depois que a situação prática vem para a vida, você consegue discorrer uma lógica que não é linear, mas que faz muito sentido. E aí a gente tem Vênus e Mercúrio com Urano, então, quando Vênus está conversando com Urano, a gente vai falar de mudanças dentro dos aspectos de valor e relacionais. Cortes em relações, cortes de acordos, cortes de parcerias, cortes de valores que já não vibram mais com aqueles códigos que estão sendo atualizados na sua proposta 2026. Mercúrio, quando ele faz esse aspecto com Urano, Urano então está colocando o pé na porta da forma como a gente se comunica com o coletivo. É o processo de corte dos grupos, de conversas, de narrativas, de situações que criam um certo ambiente mental que você por muito tempo se identificou, que por muito tempo você criou uma espécie de narrativa mesmo para seguir, mas que o seu corpo, lembra que a gente falou no início? O seu corpo sinaliza a todo momento que isso é o que drena a sua energia. Faz sentido para a mente? Não, porque é todo mundo tão legal, a situação é tão maravilhosa, ou aquilo te faz tão bem, ou aquilo te traz dinheiro,
mas drena a sua energia. Mercúrio, aspectando Urano, fazendo esse movimento, traz essas percepções de mudanças. O mais interessante, o mais legal de Urano, na minha perspectiva aqui, é que ele não é tão doido quanto ele parece. Esses movimentos, principalmente ele ficando direto e tomando o rumo dele, esses movimentos que a gente tem para mudar, primeiro que a gente não faz nem ideia, a gente não tem nem referência. Eu tenho falado muito sobre isso. As mudanças que estão acontecendo agora, elas estão engraçadíssimas, porque você não tem, num sentido, né, não pejorativo, mas num sentido suave de olhar para as coisas. Estão engraçadíssimas porque você não tem referência. Você pensa, da onde que veio essa situação aqui? Mas você podia imaginar que seria tão bom quanto está sendo? Não poderia. Porque ele lida com a imprevisibilidade. Fez uma soltura, Urano consegue agir com esse lugar de... A mudança aqui não é caótica. O papo comigo não é esse. Elas estão alinhadíssimas a uma ética de uma consciência que você já tem. Se a gente pensar em Urano como uma oitava superior de comunicação, é uma forma da gente também absorver aquilo que a nossa alma está tentando comunicar, mas que a gente não entenderia se não fosse a mudança em louco acontecendo, se não fosse a situação já plasmada, materializada. Então, se elas estão eticamente alinhadas com o nível de consciência que você tem hoje, você também entende que você não vai fazer uma série de coisas baseadas no impulso. E se essa situação não vai ser baseada no impulso, tudo vai ser feito no ritmo certo. Para mim, é um desafio muito grande, como sempre, porque os acessos vêm antes, mas a materialização chega depois. Me sinto atrasada neste período, me sinto precisando lidar com uma esteira de situações acontecendo e eu tentando entregar essas maravilhosidades que eu vou percebendo, trabalhando, recebendo, acontecendo de uma forma que não condiz com o processamento e o ritmo em que elas são passadas por aqui. Mas faz parte do processo de adaptação. Né? E a gente vai lidando com situações que nem estavam no script justamente por isso. E que muito bem, agora estamos chegando aqui nessa fase de abrir os oráculos das cartas. Fabi comentou que Caia 8 onírico é ouro. Isa da Rádio Cultura passou aqui para me dizer lindeza. Beijo, 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 beijo. Que alegria. Então a gente olha para esse céu astrológico agora e faz a nossa costurinha aqui com o nosso momento Lux 22 da Botica Mucunã, da Fabi que está aqui presente. Para quem não sabe, esse spray vibracional é confeccionado pelas mãos da Fabi da Botica Mucunã e em parceria com o nosso Lab 777, mas ela está disponível, todo esse kit, toda essa maravilhosidade está disponível para quem não faz parte do Lab também, mas quer absorver essas ervas maravilhosas. Eu sempre falo, sabe quando a gente não tem tempo ou não tá no momento, por exemplo, agora, de fazer um banho, de fazer um chá, de fazer um escalda-pés, de macerar umas ervas, você tem tudo isso aqui. Aí você vem aqui, ó. E a Fabi tá despachando aqui para Curitiba novidades e lotes. Então vocês aproveitem que agora a hora do frete é essa, de fazer as suas encomendas lá na Botica Mucunã, não é mesmo? Sim. Momento de divulgação apenas porque é a realidade. É assim que a gente trabalha, é assim que a gente opera. Por quê? Isso mesmo, deixa o arroba lá, ó, lá nos comentários. Arroba Botica Mucunã, Fabi toda cheirosa. A Rafa tá aqui de prova dizendo Fabi maravilhosa, todas clientes da Botica e do Lab. Rafa disse que ontem ela estudou com ele, retomando estudos com Botica Mucunã. Sim, é maravilhoso, gente. Escrevo todas as leituras astrológicas, leituras anuais, oráculo semanal, inclusive, o nosso script aqui. Só espiralando aqui, tirando as nuvenzinhas da cabeça. Vamos aqui focar, vamos trabalhar, vamos respirar. Para isso que serve. Além do cheiro maravilhoso que fica, isso é só uma consequência.
Então vamos às nossas cartas para desdobrar e confirmar o que o oráculo nos traz. Olha que maravilhosa, eu nem me lembro disso aqui ter saído antes. A gente tem a carta da realização. Pensa na coisa sendo realizada na sua vida. Pensa nesse vórtice energético. Você está lá plasmando uma série de situações há algum tempo, e aí algumas convergências começam a acontecer, se espiralar, e essa é a força da realização sendo impressa na matéria. Eu achei esse Merkaba maravilhoso. Depois vamos colocar nos stories para vocês salvarem essa imagem aqui, colocarem de fundo de tela no celular para entender que não é pouca coisa, não. Quanto mais a gente incorpora a luz amor, mais condições você terá de realizar quem você é em essência. No dia a dia, procure perceber que sempre que está consciente do que existe e disposto a deixar de lado os apegos, você já está se realizando. Esse não é apenas um eu pessoal. Pare de alimentar ideias sobre o que quer fazer, o que quer fazer, o que quer fazer. Ouça e olhe tanto o prazer quanto o sofrimento. Eles existem na sua vida da mesma forma. Quanto mais você permite que a luz amor permeie a sua vida diária, mais capaz você será de se realizar. Isso significa que você só precisa ser. Não significa que não precisa fazer nada, mas que você precisa fazer tudo com aceitação e com amor. A energia da realização é um poderoso antídoto contra o sentimento de impotência, de incompetência. Cure as feridas das outras pessoas também, tão bem quanto as suas. Incorpore o não manifesto no manifesto. Visualize e sinta a realização como a recriação da sua vida, de acordo com as leis da harmonia. A realização diz: use o medo, a negação e a dor como fertilizantes no cultivo do seu verdadeiro eu. Transforme a vontade de fugir e a fragmentação numa sábia aceitação de si mesmo. E a afirmação que a carta traz ao final é: estou realizando quem eu sou a cada momento. E aí o que foi sonhado encontra forma justamente porque a gente está dentro dessa espiral que astrologicamente nos coloca em contato contínuo com aquilo que a gente sustenta de acordo com o nosso nível consciencial. Não importa qual foi a sua história até aqui, em algum lugar você chega e percebe que aquilo que você vem desenhando para sua consciência não é uma fantasia. Está trazendo resultados concretos. E é por isso que a gente está aqui falando sobre isso. E aí a gente tem o baralho cigano de volta neste mês de fevereiro para falar sobre o que a gente carrega na nossa mochila. Foi interessante porque no momento que eu estava ancorando aqui esse jardim com uma carta da mochila, eu visualizei esse exato momento de quando eu tô às vezes ali fora, ó. Estou ali fora e aí começa a chover como choveu na hora que eu estava ancorando aqui. E aí a gente tá ali fora conversando, fazendo os movimentos ali no jardim, de repente começa uma chuva, cada um vai pro lado, espessa aquela coisa toda. E não interessa se a conversa estava legal, se o plano era que fosse sol e a gente ficasse a tarde inteira ali. Dispersou, cada um vai pro seu canto. Fim de papo, se recolhe e vai fazer o que tem que ser feito. O jardim, ele na mochila, num lugar de peso, num lugar que a gente precisa soltar, ele tá muito ligado com esse negócio de beleza, legal, gosto muito de vocês, mas eu não tô aqui para agradar vocês. Eu não preciso estar em todos os lugares, eu nem quero dar conta de estar todos em todos os lugares. E se eu não posso ser aceita dessa forma, né, como quem na sua própria casa entra e larga todo mundo no jardim, sinto muito, podem ir embora. Esse é o ponto principal da nossa soltura em relação a toda essa dinâmica e costura do céu do momento. Não estou agradando? Sinto muito, estou realizando os meus sonhos, estou preocupada em materializar as minhas coisinhas da minha alma e não tem nenhuma relevância
gastar esse precioso tempo tentando agradar pessoas que não agradam a si mesmas. Então, quando a gente solta essa necessidade de fazer as coisas por social, de fazer as coisas porque é bom ter contato, é bom ser visto, é bom ser lembrado como uma pessoa que aguenta o peso de fazer isso, porque você está usando a energia da sua realização, da sua autorrealização para ficar de firula. Né? Então, o jardim, ele é muito legal, mas deu, sabe? Aquela coisa mesmo de já estamos em fevereiro, temos aí movimentos muito importantes para fazer, ficar de conversinha agora vai ser uma perda de tempo em vários sentidos. Agora, o mais legal, por isso que eu lembrei do movimento de às vezes estar no jardim e entrar em casa, porque quem abre caminhos é a própria casa. A partir do momento que eu saio dos movimentos sociais que de alguma forma me distraem, ou que eu estive porque havia uma necessidade, ainda que inconsciente, de agradar, e eu volto para casa, isso significa que a novidade está aqui dentro. Para mim está sendo bem, como é a palavra, bem prático esse oráculo, bem latente, bem visível, bem perceptível, porque eu estou fazendo uma reforma na minha casa nesse momento. E aí é onde eu posso estar, é onde eu consigo estar, é de onde eu consigo fazer as coisas, é de onde as dinâmicas acontecem. Então, se o novo ele começa dentro, a gente falando isso a nível simbólico, até que se materialize, a gente precisa do quê? Estrutura emocional. Precisa estar seguro internamente, precisa estar pertencendo a si mesmo, preciso estar bem na minha casa, preciso estar confortável dentro de mim, preciso estar em paz. Se esse lugarzinho aqui, ó, tá bagunçado, se esse lugarzinho aqui tá ameaçado de alguma forma, você sabe que você vai fazer esse movimento de volta de uma forma ou de outra. Então, quando a gente olha para o baralho de Maria Padilha e entende que essas perspectivas, elas estão de alguma forma nos orientando o que vem por aí a partir dessa concepção e dessa compreensão, você também entende que se o novo ele começa dentro por uma estrutura emocional, é justamente esse alinhave que vai ser transformado numa prática de realização logo ali, logo, né? Vamos colocar aqui como perspectiva na próxima lunação, no momento em que a gente vivenciar a próxima lua cheia e a gente perceber essa dinâmica de mudança como um reposicionamento de muita coisa. A Rafa comentou, ainda estaremos introspectivas e o mundo tá dentro de casa. Tá dentro de casa, não é mesmo? E é exatamente isso, ó, porque aí nas orientações do baralho, a gente tem viagens ou mudança de vida. E é porque é um reposicionamento, é perceber realmente que essa viagem que você faz para dentro, ela pode se materializar numa viagem para fora, ela pode se materializar num deslocamento, mas logo na sequência a gente tem uma espiritualidade menor. Isso fica muito nítido de que isso aqui tem mão dos nossos guias, das nossas entidades, dos nossos trabalhadores espirituais aqui, tipo, fica aí, ó, fica quietinha aí, deixa a gente fazer nosso trabalho, quanto menos se atrapalhar, melhor. Obrigada, muito agradecida pela atenção. É tudo muito sutil, é tudo muito cotidiano, é tudo muito prático, não tem nada grande aqui, sabe? Aquela coisa de, ai, nossa, tive uma experiência extravagante, marcante. Não, é tudo muito prático. E precisa ser cada vez mais assim para a gente diminuir esse distanciamento entre a realidade e a prática de fato. União negócios que chegam é o final dessa orientação. Não vai dar para fazer muita coisa sozinho, né? Por mais que a gente esteja nesse movimento introspectivo dentro, a gente percebe exatamente, tá, eu tenho essa ferramenta disponível, eu tenho essa energia, outra não tô tendo, vou precisar de um apoio aqui. Parcerias alinhadas, por isso que a espiritualidade também nos direciona, indica, mostra por sonho, intuição, quem são as pessoas que vão nos ajudar. Eu não faço o que eu tô fazendo aqui sozinha, mas de jeito nenhum. E ninguém faz.
mas a gente precisa ter ao mesmo tempo parcerias alinhadas, não é de qualquer forma, de qualquer jeito. E aí tá um momento da gente pegar, né, a chavezinha da vida e falar, tá, eu tenho a chave, eu sei o que eu quero, mas para eu abrir essa porta aqui, para eu encontrar o que eu quero alinhar, o que eu quero realizar, isso já precisa estar acordado dentro de mim, eu preciso ter escrito isso com detalhes, ser muito claro antes que se manifeste, porque quando se manifestar, eu não vou precisar ficar parando aresta, fazendo a coisa se estender, vivendo confusão até entender. Entende agora para que quando aconteça você já possa ir para a experiência. Então as mudanças, elas também estão, esse acordo aqui não são apenas as ajudas que a gente tem para receber, mas entender que isso já está tudo combinado. Galera, tá toda combinada. Espiritualidade já fez todos os movimentos, você que se vire para entender como é que você vai fazer isso, se você vai entender. Aí é um problema seu. Se isso está tudo acordado, a gente não faz mais nada sozinho, por esse motivo, porque todo mundo precisa ir para frente. Nada do que vier está desalinhado, nada do que acontece, na verdade, nos tira do caminho, mas nos mostra o porquê a gente mesmo se afasta de algumas condições que são mais valorosas. E a gente sabe o que a gente quer, planeja e almeja. Então, essa semana é sobre resultado, é sobre as limpezas necessárias, é sobre uma mudança real de percepção mental. E é isso que vai abrindo o campo para a gente perceber que existem identificações de padrão que estão se encerrando. E existem dinâmicas aqui que, de alguma forma, fazem com que a gente perceba que a ação certa, ela nasce da clareza, ela não nasce da pressa. Então, quanto mais a gente quer apressar essa dinâmica aqui de se realizar, porque você já viu que tem um prazo, você já viu como você vai manifestar isso, mas você não tem claro o porquê de você fazer isso, porque essas pessoas estão envolvidas, de alguma forma essa finalidade, ela não se dá, não se concretiza por isso. Então, a imagem final aqui é uma mente que solta grades e passa a operar por percepção, é isso que traz a mudança. O mental coletivo dessa semana, ele não suporta mais narrativas forçadas. E eu comecei aqui falando do oráculo justamente porque tem ideias, tem projetos, tem relações, tem identidades que exigem justificativa constante. E isso está entrando em colapso, seja silencioso ou não. Quando a gente está saindo desse pensamento linear agora, ai, que preguiça de ter que explicar tudo, sabe aquela sensação? Ai, que preguiça de ouvir isso e agora querer convencer de que não é bem assim. Ai, que preguiça de querer saber se isso faz sentido para vocês. É isso. É muito a energia chega antes. Eu sei quando é verdadeira, eu não vou precisar ficar argumentando muito sobre isso, sabe? Então isso levar para esse comando interno do que estiver acontecendo na sua vida que tá te mostrando que você, que nós temos redes mentais que atuaram como um Wi-Fi muito positivo para transmitir e receber informações, mas que isso está defasado. Tivemos uma atualização do sistema. Grupos de pensamentos iguais, bolhas sociais, ambientes, relações. Percebe que se você já tiver contraído em uma delas que seja, todas as outras se contaminam, porque conexão é uma coisa só. Então, se eu estou de alguma forma um pouquinho tensa para pertencer mais um pouquinho, é suficiente para dar ruim mesmo. Aceitar que essa clareza que a gente está sentindo em relação às coisas não vem mais da razão, ela vem dessa sensação energética, é a partir desse nível que a gente opera para as situações irem para frente agora. Então, o emocional do campo coletivo é essa casa que está sendo reformada aqui, como a minha por dentro. As portas precisam ser fechadas para uma parte não ser contaminada pela outra bagunça. A gente vai fazendo isso por partes, mas as coisas, apesar de muito loucas, elas estão mais claras e mais estáveis do que parece, porque a gente já não está mais se adaptando a tanta maluquice, não está mais aceitando tanto lixo. Então, o que dói é ter que desapegar de forma muito consciente da forma como a gente já fez as coisas. Então, essa lua cheia em Leão,
Essa lua cheia em Leão, ela vai tocar nesses pontos de sombra. Tem muitas coisas que a gente já fez por reconhecimento, que a gente já fez por validação, que a gente já fez pela necessidade de ser escolhida por alguém específico, por alguma situação. Mas a grande questão é que a gente não precisa estar disponível para todo mundo e a todo momento. Então, quanto mais vínculos verdadeiros a gente tem, mais amigos a gente traz para casa, né? Quanto mais presença a gente tem, mais gostosa fica a nossa comida. Quanto menos a gente se expõe, mais as coisas acontecem, se desenrolam sem ruído e sem interferência. E nesse processo a gente tem essas mudanças temporais, a gente cria junto, a gente não cria mais sozinho, a gente gera resultado, a gente vê as situações mudando de frequência e a gente sente que as coisas precisam de uma nova linguagem a partir daquilo que a gente cria. Então, bueno, que bueno, que bueno. Recados dados, oráculos abertos, céu do momento compartilhado. Eu volto semana que vem com muito axé, sempre tentando chegar no horário e chegando depois. Mas é a pura vida acontecendo. Graças a quem esteve aqui comigo, graças a quem ainda vai estar e graças a quem nunca vai chegar. Besitos!